da escola para uma área maior. Agora, o outro texto que eu escrevia, eu mimeografava e mandava para as professoras com antecedência, marcando um seminário com elas sobre o tema. Quer dizer, vocês veem o seguinte, a gente preparava os dois polos da reunião, não? A gente sugeria que o polo família se preparasse, a gente dava a eles materiais, não? Quer dizer, vocês vejam que, mais uma vez aí, nessa prática minha, não tem nada de espontaneísta, nadinha. Está lá o material oferecido. Eu só não podia fazer, era uma coisa, era botar 20 automóveis com 20 assistentes meus, indo de casa em casa e carregando a gente para se preparar para a reunião. Isso não dá. Mas iam os materiais estimulantes para aquilo. E a preparação da professora, essa eu fazia direta mesmo. Quer dizer, eu marcava no sábado X um encontro pela manhã, e aí nós discutíamos o textinho que eu tinha escrito, não, sobre disciplina. E debatíamos. De tal maneira que o time dos professores ficava mais ou menos preparado para dialogar com o grupo dos pais sobre aquele tema. Diga. Ah, ótima pergunta. Se você não me tem perguntado isso, eu ia esquecer de dizer um ponto fundamental dessa prática. Exatamente porque, e não só por isso, mas isso também, porque muitos desses pais não sabiam ler, então havia um terceiro trabalho que se fazia entre as professoras e os alunos dela. Então as professoras e os alunos faziam um seminário, entende? Em que discutiam com as crianças o tema que ia ser objeto de reflexão delas com os pais deles, que era o tema disciplina, por exemplo. E, terminado o seminário, cada menino tinha o temário, tal qual os pais. E a sugestão da professora era a seguinte: olha, lê para o papai que não tem a prática de ler. Não? Lê o temário para o papai e mamãe que não tenham prática de ler, não diz que sejam analfabetos, não? Que não tenham prática de ler, e discute com o papai e mamãe também. Dá o teu palpite, não? Sobre o que é disciplina. Então, vejam, a gente fechava o circuito. Rapidamente as crianças descobriram que círculo de pais e professores não era feito para dar queixa deles. Entende? Quer dizer, não era chamar o pai para dizer, olha, o Pedrinho está um inferno, não tem quem aguente. Não havia isso, sabe? Eu dizia sempre às professoras, digo, olha, círculo de pais e professores não é reunião para fazer queixa de criança. Quer dizer, a gente resolve esse problema aqui. De noite nessa reunião é para debater a política educacional nossa, é para debater a melhoria do trato nosso e deles, e o que é que a gente pode fazer junto de melhor. Mas não está fazendo queixa de Pedrinho, nem de Marinha. Entende? Eu não sei se te satisfaz a pergunta, mas foi ótimo que tu perguntasse, que eu tinha esquecido de dizer isso. Então a gente cercava assim, não? Os pais, os filhos, as professoras, eu, e era isso que dava 95% de presença. E os 5% que não iam faziam um bilhete pedindo desculpa por não ter ido, entende? Justificando a ausência deles. Então, olha, era uma coisa, é uma pena. Eu lamentavelmente, eu encontrei no que sobrou, os papeizinhos, são até mais recentes esses, os papeizinhos amarelados, comidos assim, tem uns que estão desenhados pelo cupim. Então, o cupim saiu passeando assim, furando por aqui, mas que dá para ler. É uma pena que eu tenha perdido todos, não? Todos. Eu achei um, por exemplo, que era a discussão sobre a diferença entre fazer intriga, não, fofoca, e
e a legitimidade do direito de denunciar. Sem se considerar que a criança que vem e denuncia o irmão que bateu nela está fazendo fofoca, é mexeriqueiro, como se diz no Nordeste. E eu me lembro da defesa que eu fazia a isso aí. Entende? Não é negócio de... Agora, na medida em que o pai... Veja bem, isso é discutir com eles. Na medida em que um filho chega e diz, churumingando, inclusive, por que é que o menino chega churumingando e isso, e botando a mão assim, e diz, Toinho bateu em mim, papai, não sei o que. Ele usa isso tudo exatamente porque o direito de reclamar não está sendo reconhecido. Se o direito de reclamar não está sendo reconhecido, ele tem que descobrir manhosamente a maneira como chegar a... E aí, em lugar de ele fazer a reclamação enérgica, correta, ele quer a punição do outro de qualquer forma. Entende? Quer dizer, eu acho que... Eu me lembro que eu debati isso com eles, entende? Para mostrar que esse direito da denúncia, o direito de reclamar, é um direito. E que precisa ser respeitado, etc. Está na hora do café, né? Como é que se dava a reunião? Se era muita gente, se era organizado, como é que era? Sim, era realmente organizada, quer dizer, foi ficando organizada. Cada um dava a sua opinião. Sim, mas no começo não, mas foi ficando organizada, entende? De tal maneira, então, que cada um dava a sua opinião, citava inclusive a opinião dos companheiros com quem eles tinham conversado. Né? Engraçado, você sabe que nem sempre, mas de vez em quando algumas pessoas que não tinham filho lá, mas que tinham discutido o temário no seu bairro, vinham para a reunião e eram apresentados, entende? Quer dizer, esse foi um momento, por exemplo, que eu acho de uma importância muito grande na minha prática, sabe, na minha experiência aqui, que eu apanhei no SESI, quer dizer, você veja, na instituição que era uma contradição à clareza das minhas opções cada vez mais, quer dizer, o que eu quero dizer é que um contexto que tinha uma intenção proporcionou a mim robustecer outra intenção, entende? Então, essas coisas ocorrem na história, não? E a gente não pode ser sectário, ou, por exemplo, dizer simplesmente numa análise qualquer que o fato de Paulo Freire ter trabalhado no SESI, de ter experimentado uma série de atividades no campo da educação popular, invalida ideologicamente as suas posições. Eu tenho a impressão que é um negócio mais rígido do que o tal pecado original.